Não há despertar de consciência sem dor. As pessoas farão de tudo, chegando aos limites do absurdo para evitar enfrentar a própria alma. Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. Se você reza pedindo chuva, tem que lidar com a lama também. Não se importe com o temporal que faz lá fora. O que vale realmente é a força que você carrega na alma. A energia da gratidão é poderosa. Deixe ela agir em sua vida. Somos arquitetos da nossa própria estrada e seremos conhecidos pela influência que projetamos naqueles que nos cercam. Ainda que não possas marchar livremente com teu fardo, avança com ele para frente, mesmo que seja 1 milímetro por dia. O verdadeiro treinamento começa quando você sente vontade de desistir. Este deve ser o momento de entusiasmo que deve ser bem utilizado. Ótimas perspectivas para aquele que se comporta de modo adequado. Assuma uma postura vencedora frente a toda e qualquer batalha. Nesse vídeo você vai aprender como executar o verdadeiro soco de 1 polegada, direta do campo ancestral para o mundo. O soco de 1 polegada é um soco que precisa de postura, avanço e recuo dos ombros, combinado com a enraização. O golpe não deve ser utilizado para testes em seus amigos, devido a grandes danos internos que ela pode causar. Para treinar essa técnica, utilize materiais apropriados para isso. O soco de 1 polegada precisa de enraização, avanço e recuo dos ombros combinado com deslocamento à frente em todas as execuções do soco. Se o golpe não tiver a saltitação, a maior característica da enraização, o primeiro galope de um cavalo. Esse galope concede força bruta a todos e qualquer movimento. Caso ela não estiver presente, o soco não será um soco, mas apenas um empurrão, a maior marca do soco de 1 polegada falso. Para ser verdadeiro é obrigatório ter enraização com todos os nutrientes necessários para que o golpe seja executado de forma correta. A técnica para executar o soco de 1 polegada é primeiramente, avançar o ombro alinhado com a perna de trás e avançar o ombro que fica alinhado com a perna da frente. Nas primeiras execuções do soco é recomendado colocar a mão na cintura alinhado com a perna de trás para facilitar a aprendizagem da técnica. A mão da frente fica a 1 centímetro do alvo, 2 ou 3 no máximo. Já posicionado ou posicionada. É hora de executar a enraização, e ao mesmo tempo dê um soco para trás com o ombro avançado, ainda no mesmo instante da movimentação dê um soco com o ombro que está recuado em direção ao alvo. Tudo isso deve ser executado ao mesmo tempo com a enraização. Lembrando que em cada enraização é obrigatório se deslocar para frente para que o ataque cause o impacto adequado ao atingir o alvo. No começo treine em uma superfície macia para não machucar a mão. Após entender a técnica, deverá levar ao sólido para conseguir o domínio total do golpe. Para isso precisará de uma telha, amarre uma corda e pendure para fazer o teste e descobrir se o seu soco é verdadeiro. Se for um empurrão não irá conseguir quebrar a telha, mas, se for verdadeiro quebrará com facilidade. Obviamente precisará algumas tentativas no começo até pegar o jeito. Errar é viável a qualquer aprendizado, então, persista até conseguir executar o golpe. A vida interna de cada um é tão rica quanto a vida exterior. É preciso se acostumar com a ideia e ter a experiência de que a vida interior está sempre vibrante, palpitante e em transformação. Pois o espírito é ativo e continuamente emana vibrações, informações, intuições e sensibilidades. O espírito é como uma chama que emana luz, energia, som e muito mais. A capacidade de viver plenamente a realidade externa e a realidade interna é que torna o sujeito um sábio. Por exemplo, se você não tem disciplina, não adianta ter vontade. Frenesi significa delírio violento provocado por afecção cerebral aguda. Exaltação violenta ou não, que é capaz de fazer com que alguém perca a razão.
inquietação do espírito, movimentação excessiva. Frenesi mental é acreditar que está fazendo alguma coisa, mas, na verdade, está fazendo outra, em modo automático. Isso é importante nas artes marciais para executar movimentos e estratégias em função automática, sem depender de estímulos que limitam a velocidade de reação. A maior sensação é quando aquilo que te afetava não te afeta mais. O mundo é grande e vai por mim, as voltas que ele dá também são. Por exemplo, durante muito tempo eu pensei que precisava ser mais organizado. Agora eu sei que eu só precisava de menos coisas. Dá mais embaixo. Não entra. Bate com força agora. Bate com mais força. Vai lá. Não vai entrar. Isso aí que é importante. E como vocês viram, quando ele me atacou, o que eu fiz? Eu estava com as minhas mãos na testa, certo? Mas quando ele não me atacou, eu vou ficar com a minha mão olhando para o alvo, assim. Quando ele ataca, vai para a testa. Essa postura é simples e extremamente eficiente. O mais importante é que todos poderão utilizar independente do seu estilo. Essa é uma guarda para a defesa. Você pode bloquear qualquer ataque com ela e contra-atacar com um golpe mais forte. Essa técnica precisa de golpes fortes para o contra-ataque. Você nunca poderá utilizar golpes fracos após defender e for atacar. Os golpes para contra-ataque, independente da guarda, devem ser sempre fortes. Uma guarda comum é apta a defender ataques fracos e não os fortes. Então, para se manter seguro, sempre ataque com golpes fortes. Se você quer ter sucesso, olhe ao seu redor, veja o que a maioria faz, e faça o contrário. Abrindo os olhos se aprende mais do que abrindo a boca. Com tempo e organização, acha-se o segredo para fazer tudo e bem feito. O segredo da paciência é o intervalo entre a semente e a flor. Tem até a frase aí, né, do Miyamoto Musashi: entre a força e a técnica, vence a técnica. Se a força e a técnica forem iguais, vence o espíritos. Nesse caso, ó, olha só, força e técnica iguais. Se a força e técnica são iguais, então a gente deve igualar. Como assim igualar, Adriano? No caso, se a força e a técnica são iguais, basta a gente colocar como positivo, de um lado a força, duas forças positivas, e do outro lado duas técnicas positivas. Elas ficam igualadas, certo? Nenhuma tá mais que a outra. No caso, se eu tiver uma quantidade de técnica nesse exemplo, tu também vai ter a mesma quantidade de técnica e vai ter a mesma quantidade de força que eu tenho. E nesse caso, venceria a técnica, se fosse assim. No exemplo dado, a diferença está apenas em grau. É necessário conhecimento para se distanciar da igualdade entre força e técnica em relação a um adversário. Sua técnica e força devem ser diferenciadas em grau. Por exemplo, frio e calor são polos da mesma coisa e a única diferença é apenas em grau. O calor é quente e sua temperatura é positiva, já o frio é gelado e sua temperatura é negativa. Como viram, a diferença está apenas em grau. No combate, quem souber administrar melhor a equivalência do próprio grau, terá o espírito mais forte e vencerá. Se já te equilibrastes, do ponto de vista do sentimento e do raciocínio, detendo a possibilidade de conservares o pensamento reto, por cima dos próprios ombros, compadece-te dos teus irmãos que ainda não te alcançaram a eminência espiritual, ampara-lhes o reajuste em bases da simpatia e cooperação. As acrobacias são muito importantes, simplesmente que elas forjam a motricidade. Se tu quer aumentar a tua destreza, a tua agilidade,
tu vai ter que fazer um trabalho focado em acrobacias, em flexibilidade, em preparo físico. Um leva ao outro. As acrobacias são importantes para a prática de artes marciais. Elas são a parte suprema das artes marciais, de suma importância para desenvolvimento articular, movimento e deslocamento adequado, controle corporal, força, resistência e explosão, equilíbrio e precisão, destreza e agilidade, e o principal, forjando a motricidade, eleva os sentidos ao mais alto grau. Os sentidos são uma das partes mais importantes num combate, se bobear é a mais importante. Sem os sentidos não seríamos capazes de perceber as variações ao nosso redor, consequentemente, de produzir uma ação adequada diante de um perigo. Quer dizer que se os sentidos estiverem lentos, a pessoa não conseguirá reagir de forma adequada a determinado perigo, por exemplo, se distanciar de um golpe para não tomá-lo. Isso porque os sentidos são responsáveis pela nossa capacidade de interpretar o ambiente, ou seja, captar diferentes estímulos ao nosso redor. Eles nos garantem a percepção do ambiente em que estamos inseridos, reconhecendo tudo que está ao nosso redor, identificando se algo oferece ou não perigo à nossa sobrevivência. Com os sentidos ao mais alto grau possibilita melhores reações lendo de forma mais veloz o ambiente. Além disso, tudo que for fazer será mais rápido. Um simples soco, por exemplo, se torna mais veloz, fazendo esse tipo de treino para aumentar os sentidos ao mais alto grau. Para elevar os sentidos deve-se combinar treinos de acrobacias com sobrecarga progressiva, cada vez elevando a dificuldade dos movimentos até conseguir executar os movimentos com os olhos vendados, para aumentar a velocidade de resposta do cérebro. Deve-se ainda decorar textos ou melhor livros inteiros para aumentar os seus comandos elevando os sentidos ao mais alto grau. Os comandos vão tornar a ordem de execução dos movimentos mais veloz. Como dito, faz-se isso decorando livros inteiros. Sem fortalecer os comandos de seu cérebro, seus sentidos não ficarão ao mais alto grau. A resposta é a velocidade que seu corpo recebe os comandos de seu cérebro. Faça isso treinando acrobacias. Combinando tudo isso aumentará seus sentidos ao mais alto grau. Como puderam ver, as acrobacias nas artes marciais são de extrema importância. Siga essas dicas e suas habilidades aumentarão. Um leva ao outro. Tu não vai conseguir treinar acrobacias da maneira mais adequada possível, ganhar aquela agilidade e desenvolver suas características ali. Não adianta ter vontade se não tiver disciplina. Bonito mesmo é essa coisa da vida. Um dia, quando menos se espera, a gente se supera, e chega mais perto de ser quem a gente realmente é. A gente vive muito em voz alta, por isso às vezes a gente não se ouve. Segue o teu destino, rega tuas plantas e ama as suas rosas. O resto são árvores aleatórias, porque palavras não importam, mas ações sim. Tem gente que acha que tudo que escrevo sou eu. Nem sempre, às vezes é você. Até onde posso, vou deixando o melhor de mim. Se alguém não viu, foi porque não me sentiu com o coração. Já que sou, o jeito é ser. Esteroides significa o mesmo que aceleradores. Por exemplo, esteroides anabolizantes são drogas fabricadas para substituírem o hormônio masculino testosterona, fabricado pelos testículos, quando está em falta. Eles ajudam no crescimento dos músculos, efeito anabólico, e no desenvolvimento das características sexuais masculinas como pelos, barba, voz grossa, etc. Efeito androgênico. São usados como medicamentos para tratamento de pacientes que não produzem quantidades suficientes de testosterona. O mesmo vale para os hormônios femininos quando em falta nas mulheres. Para melhor entendimento, os esteroides são aceleradores que aceleram e alteram algumas moléculas. Exemplo: estrogênios. Esteroide sexual feminino. O principal é o estradiol, produzido nos ovários a partir da testosterona. O estradiol desenvolve características femininas e é usado como tratamento em problemas de ciclo menstrual e ovulação. Androgênios.
Esteroides sexuais masculino. O principal é a testosterona, responsável pelo crescimento muscular, pela produção de espermatozoides e pelo desenvolvimento de características masculinas. Usado como tratamento médico caso em falta, o uso inadequado pode causar problemas graves. Nas mulheres, os efeitos secundários são pelo facial, engrossamento da voz, aumento de pelos no corpo, irregularidade menstrual, aumento do apetite, crescimento do clitóris, diminuição dos seios. Nos homens, aparecimento de mamas, redução dos testículos, impotência, diminuição da coragem e da contagem dos espermatozoides, calvície. Em ambos, acnes, queda do cabelo, distúrbios de funções no fígado, tumores no fígado, explosões de ira, comportamento agressivo, coágulos, aumento da pressão arterial, risco de adquirir doenças como AIDS e hepatite. Algo que eu quase esqueci de mencionar é que tem que tomar cuidado aí, principalmente as mulheres, né? Vai transar ali com um homem que parece ele ter aparência muito musculosa demais, pode estar correndo até o risco, caso tenha usado esteroide, aí de adquirir uma doença sexualmente transmissível como AIDS ou hepatite, e por aí vai. Então vale tomar esse cuidado aí também, que eu resolvi ressaltar isso aqui no vídeo. E outra coisa, tem gente ainda que quer, né, fazer injeção de glicose, né, colocar glicose ali no corpo, e depois o pâncreas vai parar de produzir insulina, não sabe por quê, né? Não sabe por quê, vai ficar ali diabético, vai ficar dependente. Então, também vale ressaltar isso aí. Não nasci para ir atrás, nasci para andar do lado, e se vacilar eu ando na frente, porque o que não me leva para frente eu deixo para trás. Algumas pessoas sempre vão jogar pedras no seu caminho. Depende de você o que faz com elas, uma parede ou uma ponte. Só aquilo que cresce lentamente cria raízes profundas, não altere o ritmo natural do tempo. O segredo da paciência é o intervalo entre a semente e a flor. A opinião atrai, mas a conduta arrasta. Elege a bondade e a paciência, a alegria e a fé, por tuas companheiras da alma, levantando o ânimo e fortalecendo os corações. Os alquimistas, em plena antiguidade, utilizavam de ciência, arte e magia. Eles contribuíram para o desenvolvimento de diversas técnicas, embora não tenha nenhuma explicação que descreve como esses fenômenos ocorrem. O maior objetivo alquímico era descobrir o elixir da vida eterna. Por causa disso e seu conhecimento milenar sobre o mundo, eram vistos como ameaça pela igreja e outras sociedades da época, que muitas vezes por curarem doenças de forma aparentemente milagrosa, eram caçados como se fossem servos do diabo. Devido a esse conhecimento, as sociedades e a igreja espalharam as mentiras, colocando o povo contra eles. Por causa disso foi necessário se esconderem, e foi o que fizeram. Se esconderam e bem escondidos para desenvolver suas pesquisas em busca do elixir da vida eterna. Nessa busca descobriram o ferro no sangue e a sua oxidação que faz as pessoas envelhecerem. Se baseando nisso, perceberam que os povos dos primórdios, o início dos tempos, conseguiam atingir idades com até mais de 3 dígitos. Estudando o sangue dos primordiais, descobriram a diferença no sangue deles para o primordial. O ouro no sangue dos primordiais e o ferro no deles, ou seja, no nosso, foi um grande avanço e um novo estudo começou. Como alterar a composição do sangue e fazer o ferro se tornar ouro para viver mais tempo. É lógico, substituir o ferro no sangue diretamente por ouro não daria certo. Mas não custava tentar para terem certeza. Pessoas e animais morreram no processo desse teste. Só teria um jeito: transmutar ferro em ouro para conseguir transformar o ferro no sangue sem correrem riscos. Essa é a verdade por trás do objetivo da transmutação de objetos em ouro, mais precisamente transformar ferro em ouro, para desenvolver o elixir da vida eterna. Já pensou se fosse só pegar um pouco de ouro e acrescentar no sangue? Seria fácil, não é mesmo? Mas não é assim. E você acha que eles conseguiram essa façanha?
Eu acho que sim. Pois há rumores que eles estão mais do que bem e vivos escondidos por aí, em algum lugar chamado sociedade secreta. Só posso dizer que, como toda evolução precisa de um início para começar o desenvolvimento. Você só irá até o final sem desistir, se tiver um motivo forte. O seu valor é determinado por você, não depende de ninguém dizendo quem você é. Esse teste é muito eficaz e não tem margens de erros. A porcentagem de músculo científica não é precisa, simplesmente porque confundem carne com músculos. Devido a isso, o teste na água não comete erros. Se você tiver uma porcentagem alta de músculos e tentar boiar na água, sem nenhum trabalho específico de respiração, irá afundar até encostar no fundo. Se for uma quantidade mediana, apenas uma certa parte irá afundar e a outra ficará mais acima da água. Se for pequena, não irá afundar com tanta facilidade, e ficará próximo da superfície da água. Isso é apenas questão de física. Por exemplo, não é a massa que define se um corpo boia ou não. Uma pedra bem pequena afunda e tem massa pequena, um barco que tem uma massa muito maior plana na água. Acontece simplesmente porque o que define se um corpo irá boiar ou não é a densidade. Densidade é o valor entre a massa e volume, não é só a massa, e também não é só volume, é a razão entre os dois. Uma pedra que tem massa pequena e volume pequeno é mais densa que a água e por isso ela afunda. Corpos mais densos que o líquido afundam. Já um corpo que é menos denso que o líquido vai flutuar. Por exemplo, um barco que tem volume e massa muito grande, ele flutua pois tem sua densidade menor que a da água. Também tem a questão do empuxo, que é o peso do volume do líquido deslocado. O empuxo pode ser calculado pela densidade do líquido pelo volume de líquido deslocado, que é o volume imerso do corpo e a gravidade. Como o empuxo é uma força, a gente pode dividir o estudo do empuxo em 3 casos. Se o corpo boia, se o corpo fica imerso mas em equilíbrio, ou se ele vai para o fundo. Para entender melhor, entenda que se o corpo boia, ele tem a densidade dele menor que a densidade do líquido, independente da massa ou volume, e por isso ele boia. Agora o segundo caso, é quando o corpo está totalmente imerso. Quer dizer que o volume de líquido deslocado é igual ao volume do corpo, mas ele não vai para o fundo e não sobe. Nesse caso, a densidade do corpo é exatamente igual à densidade do líquido. E o peso é igual ao empuxo. Agora o terceiro caso, é quando o corpo está imerso no líquido e ele vai ao fundo. Nesse caso, o peso do corpo é maior que o empuxo que ele está recebendo, quer dizer que a densidade dele é maior que a do líquido onde ele está imerso. Não tem falha, basta fazer o teste e verificar a sua quantidade de músculos. Isso porque o músculo é mais denso que a água e afunda. Gordura é menos densa e boia, assim como todo tecido adiposo que plana na água. Então, se tiver uma boa quantidade de músculos, irá afundar. E se tiver tecido adiposo e um pouco de músculo, irá ficar parcialmente imerso. Se tiver muito tecido adiposo, irá boiar na água. Para o teste ser mais eficaz, faça em algum lugar onde a água bata na sua cabeça ou próximo do seu nariz. Dessa maneira é possível definir a porcentagem exata de músculo ou tecido adiposo de um corpo pela sua densidade. Por exemplo, um iceberg boia com 90% do seu volume imerso dentro do líquido e 10% para fora. Isso quer dizer que a densidade do gelo do iceberg é 90% da densidade da água, ou seja, o gelo flutua porque é menos denso que a água. É simples, rápido e fácil e você pode fazer o teste em qualquer rio com precisão. Se gostaram, não esqueça de curtir o vídeo e ativar o sino para não perder as novidades. Muito obrigado!